Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre estudo das ligações químicas do número de oxidação e do balanceamento por tentativas. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa primeira videoaula. E nós iremos começar pelas interações químicas. Eu vou usar muito esse termo no lugar de ligações. Neste estudo, dialogaremos sobre como os átomos interagem e as influências que essas interações provocam nas substâncias. E neste capítulo, procuraremos entender o porquê dos átomos interagirem entre si. Por que os átomos estabelecem, então, essas interações ou ligações químicas? Qualquer tipo de interação denominada ligação química, que é essa denominação que a gente encontra mais comumente nos livros, nas citações, entre os átomos só se consolida se o arranjo resultante das interações entre todas as partículas do átomo resultar em uma distribuição de energia mais baixa que a energia total dos átomos isolados, ou seja, se procura energia mais baixa. Logo, podemos dizer que os átomos se ligam para assumir uma condição de mais baixa energia. Através de um exemplo simples, tentaremos explicar o porquê do cristal de cloreto de potássio sólido ter energia mais baixa em relação aos seus átomos isolados, lembrando que é formado por quê? Por potássio e cloro. E aqui, neste ciclo, nós estamos trabalhando com sistema gasoso. E também em relação às suas substâncias simples formadoras, o gás cloro e o potássio metálico sólido. Utilizaremos o ciclo de Bohr-Haber. E você vai já entender. Aqui eu tenho o ciclo, tá? Que a gente vai explicar detalhadamente. O ciclo de Bohr-Haber começa com substâncias simples, não esqueça disso, e termina com um composto iônico. A seguir são dados os significados de todas as etapas do ciclo. Muito bem, as interações atômicas. Observe o vídeo ao lado desenvolvido no FET Colorado. Aqui tem o endereço e esse vídeo ele vai ter em torno de 3 minutos e 12 segundos. 3 minutos e 12 segundos. E nós vamos começar já. Nesta simulação, o que nós vamos ver na verdade? Nós vamos ver uma espécie de distribuição de energia quando os átomos eles estão isolados e quando eles estão interagindo para formar a combinação química que nós chamamos de ligações químicas. Muito bem. Nós vamos observar agora a aproximação. Lembrando que vai surgir alguns flashes e eu vou explicar o que é isso quando eles estiverem mais próximos. Observe que a esfera pequena, que na verdade é apenas uma questão de posicionamento dos átomos, está se movimentando. E aqui nós vamos ter um poço de potencial de energia aqui embaixo. Esse ponto é o ponto de equilíbrio, onde ocorre a combinação química ou ligação química. Olha o flash que surge. Esses flashes que surgem, que faz parte da simulação, na verdade ele quer dizer o seguinte: existem forças atrativas que estão fazendo com que esses átomos se aproximem, que nós chamamos de forças de Van der Waals. Como o átomo ele tem um núcleo, ele tem uma nuvem eletrônica com disposição espacial deformada, a gente nunca sabe muito bem como é que ela vai estar. O que nós encontramos nos livros são modelos.
Esses elétrons eles vão uma hora estar, ou um momento, perdão, estar em uma determinada região que vai ficar muito negativa no próprio átomo e uma outra que vai ficar positiva. O que é que acontece? Essas regiões positivas e negativas, elas vão, quando no caso nós estivermos trabalhando com 2 ou mais átomos, elas vão se atrair e se repelir. E aí vai gerar uma hora, um momento, o afastamento e no outro momento a atração. Bom, nós também temos a própria composição das forças repulsivas, que são os próprios elétrons. Os elétrons eles são negativos, então eles se repelem. E aí o que acontece? Como os elétrons fazem parte do próprio átomo, então esse átomo como um todo também vai se repelir. Então tem forças atrativas de Van der Waals e também até repulsivas, e forças repulsivas dos elétrons sobrepostos, ou melhor dizendo, mais próximos. E aqui nós temos a nossa demonstração nesta simulação, e este ponto mínimo, que é o poço de potencial, representa a localização onde provavelmente vai ocorrer a combinação química chamada ligação química. Tá? E com essa simulação a gente explica o porquê dos átomos tentarem participar de combinações químicas ou ligações químicas. E como deu para vocês observarem, aquela região mais baixa, o poço de potencial, é o local onde ocorre a interação química chamada de ligação química. As ligações químicas entre dois átomos ocorrem quando a força de união entre eles é suficiente para dar origem a uma combinação mais estável. E aqui eu uso agora um outro termo chamado combinação. Tecnicamente falando, até pela minha formação em química quântica, o termo correto, literalmente falando, é combinação. Então vamos lá. O ciclo de Bohr-Haber. O que nós temos aqui? Vamos explicar aqui o ciclo de forma detalhada para que você entenda. Não é tão simples. Ele é um ciclo aqui idealizado. Ele bate com as práticas existentes. E nós vamos aqui tentar explicar. Primeiro, ele parte da onde? O início aqui, nós temos, como dito lá no slide anterior, o potássio metálico, ele é um metal alcalino, tá? Metálico, substância simples, e aqui um átomo de cloro no estado gasoso. Muito bem. Aqui quero lembrar que aqui está meio, porque só se necessita de um átomo, e esse átomo está na forma molecular. Aí você vai perguntar, não deveriam ser 2? Não, aqui é um átomo gasoso. Muito bem, quando ele passa para essa segunda etapa, vai ocorrer aqui o quê? Ele vai sair do estado sólido, o potássio, e vai passar para o estado gasoso. O cloro já se encontrava nesta situação, atomizado. Só que aqui está como molécula, substância simples. Muito bem. Aqui nós vamos ter o quê? 122 kJ por mol de energia para absorver, para que ele saia do estado sólido para o gasoso. E tem que absorver mesmo. O cloro continua na forma molecular e ele vai passar para o estado atomizado. Neste estado aqui, os átomos agora vão para cá. Vai ter uma absorção de energia equivalente a 418 kJ por mol. ΔH quer dizer entalpia. Entalpia é calor liberado ou absorvido a pressão constante, ou seja, regime aberto. E isso aqui, o que nós temos, é a entalpia, o calor absorvido, porque é positivo. Todos aqui são positivos. Positivo absorvido para que este átomo, o potássio gasoso, e a molécula gasosa se atomize. Tá? No caso aqui está faltando o cloro. Aí foi gasto 418 kJ por mol. Daqui nós vamos para este estágio. Este estágio é o estágio mais importante. Agora, por quê? Porque este mesmo átomo que pertence ao grupo 1, ele vai perder um elétron, ele vai sofrer uma energia de ionização.
Lembro que nesse processo se gasta 418 kJ daqui para cá, que é a ionização. Neste aqui, 122 kJ